Continuando, vamos ver o que temos aqui. Insumos. O que são insumos? Insumos são as matérias-primas e os serviços utilizados no processo de produção. Ou seja, o açúcar, por exemplo, é o insumo para a produção de uma bala. Tá? Dando um exemplo bem simples. Tá? O que são bens intermediários, bens finais e bens de capital? Bom, os bens intermediários são aqueles que entram na produção de outros bens. Bolo, por exemplo, os ingredientes do bolo são os bens intermediários, que são os insumos. O bolo pronto, final, seria um bem final, no caso. E aí teriam os bens de capital, que seriam as máquinas. Nesse caso do bolo, o bem de capital seria, por exemplo, uma batedeira, um liquidificador. PIB, Produto Interno Bruto. O PIB agrega todos os bens finais que foram produzidos no território econômico nacional, sem se importar com a origem do capital que permitiu a produção desses bens. Ou seja, todo produto produzido no país, dentro do território nacional, faz parte do PIB. Tá? Por sua vez, o PNB, que é o Produto Nacional Bruto, ele engloba todos os bens produzidos com o capital do país. Não necessariamente se preocupa no local. Tá? Então, com o capital do país. A renda per capita, literalmente é a renda por cabeça. Tá? É a soma da receita dividido pelo total de habitantes. O que são ciclos econômicos? Ciclos econômicos são fases alternadas de crescimento e recessão econômica. Então, é ciclo porque tem aquela onda específica, ok? Então, o crescimento econômico, tem produção, taxa de juros está baixa, inflação está baixa, então existe um crescimento. Quando isso começa a reverter, entra em recessão, então entra nesse ciclo econômico. Tá? Qual a diferença entre impostos diretos e indiretos? Os impostos diretos são aqueles que incidem sobre a renda e o patrimônio dos contribuintes. São exemplos de impostos diretos: o imposto de renda, o IPVA, por exemplo, o IPTU. Então, basicamente, são os impostos que você vai lá e paga diretamente no caixa, por exemplo. O imposto que tu vai lá e paga no caixa é um imposto direto. E existe um imposto indireto, é um imposto meio que disfarçado no produto, como o ISS, por exemplo, que é um imposto sobre o serviço, ou o ICMS. Então são coisas que você paga e acaba não percebendo. Tu paga que já está embutido no produto esse imposto. Ok? Então isso é um imposto indireto. Em que consiste a Lei de Responsabilidade Fiscal? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela basicamente obriga o governo a prestar contas à sociedade de quanto e como está sendo gasto o dinheiro arrecadado nas formas de tributos. Essa é uma lei do ano 2000 e é a lei basicamente que que causou o impeachment da nossa presidente Dilma. Tá? O que seria o custo Brasil? O custo Brasil é o nome que se dá a uma série de custos que onera a produção. Esses custos vão desde a carga tributária até a falta de estradas conservadas. Moratória da dívida. O devedor declara moratória quando anuncia que não vai honrar a sua dívida. Se o devedor for o governo e os credores forem agentes financeiros internacionais, a declaração de moratória da dívida externa pode resultar em rigorosas sanções, como a perda da credibilidade do país, a possibilidade do embargo econômico e a redução do crédito internacional. Ok? Então, a moratória é quando a gente anuncia que não vai honrar a dívida. Tá? Qual a origem da dívida pública? Os fornecedores e financiamentos e empréstimos solicitados pelo governo e cedidos por credores nacionais, bancos e demais agentes econômicos do próprio país. Isso é a composição da dívida pública interna. Tá? Aqueles cedidos por credores internacionais é a dívida pública externa. Ok? Com relação ao fisco, o fisco é um conjunto de órgãos públicos, federal, estadual e municipal, que cuidam da arrecadação e fiscalização dos impostos, no caso, taxas e contribuições. Tá?
Quais os impactos de uma política fiscal restritiva no crescimento da economia? Política fiscal do tipo restritiva, ela compreende o corte dos gastos públicos e o aumento dos tributos. Então, o maior impacto de uma política restritiva é a retração da economia. Tá? É basicamente o que o Brasil faz hoje, tá? É uma política restritiva. A política expansionista consiste em aumentar os gastos públicos e ou reduzir os tributos para aumentar o consumo e assim aquecer a economia. Então você investe em estrada, injeta dinheiro na economia ou reduz juros, assim a gente gasta mais e a economia gira, aquece a economia e com isso toda a economia melhora e a gente expande. Então é por isso que ela é uma política expansionista. Quando surge a inflação? A inflação surge em decorrência da demanda maior que a oferta. Também pode dizer que a inflação ocorre pelo excesso de moeda ou excesso de liquidez na economia. Mas só dizemos que está havendo inflação quando se constata um aumento contínuo e generalizado nos preços. Então, aumento contínuo e generalizado nos preços, inflação. Se for constatado um aumento de produtos, um aumento em apenas alguns produtos, certamente tem algum desajuste entre a oferta e a demanda desse produto. Então a gente não considera uma inflação. Como se mede essa inflação? A inflação ela pode ser medida através de índices calculados por instituições especializadas. Esses índices eles levam em conta a evolução dos preços de uma cesta de produtos num determinado período. Os índices eles diferem uns dos outros, sobretudo porque consideram em seu cálculo diferentes produtos e diferentes intervalos de tempo. Os principais índices são o IGPDI, por exemplo, que é o Índice Geral de Preços, o IPA, que é o Índice de Preços por Atacado, Índice de Preços ao Consumidor e o Índice de Custo de Vida, por exemplo, de ICV. O IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, ele é utilizado pelo governo como parâmetro para o sistema de metas para a inflação, existente desde 1999. Qual a diferença entre inflação, deflação e desinflação? Vamos lá, então ocorre inflação quando se observa um aumento contínuo e generalizado dos preços, como a gente falou antes. A deflação é a queda contínua e generalizada dos preços. E a desinflação é quando os preços estão subindo, mas num ritmo cada vez mais lento. Ela está reduzindo a marcha ali. Então, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido esclarecedor também. Se tiver alguma dúvida com relação a esses conceitos que foram passados agora, é só colocar aí nos comentários. Então, até lá!